Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, queridos. Deus me deu uma mensagem aqui e eu tenho certeza que alguém vai ouvir essa mensagem. Veja só, nós temos o entendimento de que nós sofremos, que há uma luta, uma guerra. O sofrimento nos acompanha. Ninguém está livre de sofrer. O próprio Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Então todo mundo sofre. A questão é o seguinte, não é o sofrimento. Primeiro, não importa quantas vezes a vida vai lhe bater. O que vai contar é quantas vezes você vai ter forças para se levantar. Essa é a primeira coisa. Eu vou repetir. Não importa quantas vezes a vida vai lhe bater. Importa quantas vezes você vai se levantar. Não tenha medo das pancadas da vida. Não tenha medo. Deus vai levantar você quantas vezes você cair. Agora, é bom lembrar o seguinte, a Bíblia diz, o justo 7 vezes cairá o justo e se levantará. Tem pessoas que dizem que Deus levanta o justo que caiu. Não é Deus que levanta. Quem se levanta é você. Por que é que você está falando isso, Juliano? Eu vou dizer a você porque eu estou falando. Existem pessoas que vivem orando, né? Claro, é bom orar. Eu oro, eu gosto de orar, jejuar, né? Ler a palavra. Tudo isso aí é indispensável para uma vida próspera em Cristo. Mas assim, você tem que entender que Deus não levanta quem não quer ser levantado. Entendeu? Deus, vou repetir, Deus não levanta quem não quer ser levantado. Deus não vai dar sucesso a quem não quer ter sucesso. Há um preço para se levantar em uma determinada situação. Todas as vezes que caímos, e eu não estou falando aqui de pecado não, eu estou falando de modo geral. Você planejou, queria, um exemplo, fundar uma empresa, aí montar um negócio, aí colocou o negócio, aí deu errado. É isso que eu estou falando, entendeu? Você comprou um carro e o carro não veio como você achar que deveria vir. Um exemplo, né? Aí você se sente assim frustrado, frustrada, incompleto, incompleta. Mas é claro que Deus, ele vai lhe ensinar algo com isso. Vai ter uma lição com isso, entendeu? Deus vai ensinar algo a você com isso. Só que é preciso que você queira aprender. Porque não adianta fugir das tribulações. Muitas das vezes as pessoas pregam um evangelho superficial. Como assim, Juliano? É um evangelho que você não vai sofrer. É um evangelho que venha ficar rico. Eu não estou falando aqui que riqueza não é de Deus, entenda. Claro que é de Deus. Mas assim, não é o princípio, é a essência do evangelho. Cristo não veio ensinar isso. O objetivo de Cristo é mudar o caráter do homem, é salvar o homem. Entendeu? Então Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, quem quer viver o evangelho vai padecer, vai sofrer. O evangelho é isso, é luta, é sofrimento, é batalha. Agora, aquele que não é justo, a pessoa que não está em Deus, sofre sem propósito. Mas quem está em Cristo, ele sofre. Mas Cristo tem um propósito no sofrimento que permite. E a Bíblia vai dizer que não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, nenhuma tentação além da sua capacidade. Às vezes a gente diz assim, eu não suporto mais. Mas se está acontecendo é porque a sua capacidade está muito além, muito acima desse eu não suporto mais, entendeu? Então Deus só está descascando a cebola, não é assim? Até chegar realmente aonde Ele quer do seu caráter. Não se espante com as tribulações. A gente se entristece, é normal, mas não desista. Porque Deus vai levantar você. Agora, voltando ao princípio que eu estava falando. Deus só levanta quem quer ser levantado. Eu sou educador social, né? Muitas pessoas dizem assim, aquela pessoa está na rua, aquele morador, o morador de rua, e o governo não faz nada, e não sei o quê. Queridos, ninguém pode fazer nada por você senão você mesmo. Vou repetir. Ninguém pode fazer nada por você senão você mesmo. Ou você faz por você,
ou ninguém faz. Tá entendendo? Você é preciso que você faça por você. Tá entendendo? Você, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Aprenda isso. Você tem que fazer por você. A Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo e 7 vezes se levantará. Tá entendendo? Quem se levanta é você. Não adianta tentar culpar alguém, não adianta tentar ferir alguém. Você precisa se levantar. Você precisa internalizar a palavra de Deus. Você precisa internalizar a palavra de Deus. Você precisa internalizar a palavra de Deus, dizer para si mesmo: eu vou mudar a minha vida. E você trabalhar para mudar. Entendeu? Com todo respeito à igreja. Eu faço parte de uma igreja. Eu sou evangelista da Adebrais, no estado de Sergipe. Meu nome é Juliano, tenho um canal no YouTube, tenho um canal no TikTok, tenho Instagram, tenho Face. Queridos, nada muda se você não mudar. Aprenda uma coisa: se você não mudar a semente, a colheita vai ser a mesma. Eu vou repetir: se você não mudar a semente, a colheita vai ser a mesma. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Às vezes eu fico triste assim, tá? Uma igreja faz uma campanha, né? Aí a gente participa da campanha, a gente tá lá e empolgado e Deus vai mudar. A colheita só será diferente se a semente for diferente. Se você não plantar algo diferente, você vai colher a mesma coisa que você colheu o ano passado, vamos dizer assim. Está chegando o ano 2023. Se você não mudar a semente em 2022, você vai colher a mesma coisa. Não adianta, ninguém planta arroz e colhe feijão. Ninguém planta milho e colhe trigo. Você colhe o que você planta. E anote o que eu vou dizer a você hoje. Anote. A semeadura, semear, plantar, é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu vou falar para você guardar e não esquecer. Anote. A semeadura, plantar, é livre. Você tem liberdade de plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Não se engane. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que você vai plantar, você vai colher. Seja como for, você vai ter que colher. Eu estou falando você é a forma de falar, né? Eu vou colher. Então a Bíblia vai dizer: não erreis, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Não tem jeito. A verdade é que tudo relativo ao Evangelho, queridos, a palavra é árdua. Quando você quer fazer algo para mudar a sua vida, quando você quer fazer algo para superar obstáculos, para crescer, para ter sucesso, para ter vitória, qualquer coisa que vai fazer você crescer, isso dói. Por quê? Porque o crescimento tira você da zona de conforto. Na zona de conforto, tudo funciona como você pensa, como você acha que deve ser, como você acha, como você quer. Quando você começa a querer crescer, aí você vai ter que se moldar a um novo padrão. Aí você vai ter que entender as coisas novas que vão chegando. E aí tem outro detalhe: você não pode se preocupar com ninguém. Você não pode se preocupar com alguém que está perto de você. Não é todo mundo que vai entender os propósitos que Deus colocou em seu coração. Então não adianta. Você não pode se preocupar com pessoas que nunca estiveram com você, que nunca lhe sentaram para ouvir. Se alguém nunca sentou para lhe ouvir, como pode falar de você se não conhece você? E você não pode se abalar com essas coisas. Porque quem tem boca, fala o que quer. Entendeu? Deixa alguém falar de você, não tem problema, deixe falar mal, deixe caluniar, deixe tentar manchar o seu caráter. Deus está vendo seus frutos. Muitas das vezes a gente chega perto de uma árvore e vê a copa muito bonita, vê os frutos muito bonitos, aí só elogia os frutos, só elogia a copa.
Concernente à árvore, dentro de uma linguagem simbólica, figurada, a copa e os frutos simbolizam o presente, a raiz o passado. Então, o ser humano, ele é doente por olhar só o seu presente, nunca olha o seu passado. Quando a gente vê alguém que prosperou, a gente sempre olha o presente, os frutos. Perceba, a gente passa por uma mangueira, parece que aquela mangueira não está ali. A gente só vai perceber que aquela mangueira está ali quando? Duas situações. Ou quando tem fruto, que a gente vai tirar uma manga que está madura, isso é, tem uma mangueira aqui, tem uma manga madura. Ou quando o calor está demais e a gente vai ficar debaixo da sombra. Se não tiver esses dois propósitos, de ficar debaixo da sombra dela ou de tirar o fruto, a gente nem percebe que a árvore está ali. Assim são pessoas, muitas pessoas na sua vida. Elas nem percebem que você está ali. Por quê? Porque só estão olhando para a copa, só estão olhando para os frutos. Elas não entendem a sua raiz. A raiz fala do passado, do que você passou. A raiz também fala do oculto. E a copa e os frutos falam do público. Bebezinho, tá derramando a água, vida. Tá derramando, você começou a derramar agora. Naquela hora que derramou, parou. Oxi, tá achando que eu sou doido, velho? Derramando. Você entendeu, irmãos? Entendeu, queridos? A árvore, voltando ao assunto, a árvore, entenda, a árvore, copa e fruto fala do presente, raiz fala do passado, copa e fruto fala do que é público, raiz fala do que é íntimo. Ninguém entende as suas raízes, ninguém entende no íntimo. A gente sempre julga as pessoas, não é? Ah, fulano de tal, eu vejo muita gente dizer bem assim, ah, agora é crente, fez um monte de coisa, agora é crente. Aí Deus perdoou os pecados. Irmãos, ninguém entende que você estava no quarto chorando, que você se arrependeu, que você pediu perdão a Deus de algo que você não deveria fazer. Ninguém entende essas coisas. As pessoas só julgam mal, só querem ferir. É assim que é o ser humano. Infelizmente, às vezes eu fico na minha cabeça pensando como que Deus, sendo tão bom, se entregou por nós, sendo pessoas tão mal. Só Deus, às vezes, para ver bondade em um ser humano. Muitas das vezes nós somos mal e muito maus. Mas Deus é misericordioso e cheio de graça. Aquilo que o homem não vê em nós, Deus vê. Deus viu em você um vencedor. Deus viu em você uma vencedora. Mas ele tem consciência de que para você chegar até onde ele quer, você tem que passar por etapas, por fases. E nessa fase tem cova de leões, né? Tipologicamente falando. Tipologicamente falando, não. Figuradamente falando, né? Figuradamente falando. Tem fornalha e você vai sofrer. Eu vou sofrer. É normal o sofrimento. Por isso que eu digo, com todo o amor, não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo. Não tenha medo de pessoas que não apostam em você. Não tenha medo de pessoas que não querem investir em você. Confie em Deus. Firme a sua cabeça em Deus. Porque eu tenho certeza que Deus, ele tem um propósito na sua vida. Mas não se abale com as dificuldades. Não se abale com as dores. Não se abale com os problemas. É normal a gente se entristecer. Mas não desista. Não desista. Deus, anote isso, Deus não pode levantar alguém que não quer ser levantado. Não esqueça disso, eu vou repetir. Deus não pode levantar alguém que não quer ser levantado. Se você quer andar de cabeça erguida, a primeira pessoa que tem que desejar estar de pé é você. Certo? Como eu estava dizendo na minha fala anterior, eu sou educador social. Então, muitas pessoas dizem assim, rapaz, o governo, o estado, sei lá, o município, tem que fazer alguma coisa por esses moradores de rua.
Só que as pessoas esquecem que a pessoa tem que querer sair dali. A pessoa tem que desejar sair. Ah, você pode dizer, ah, Juliano, mas ele não tem força. Mas eu não estou falando de ter força. A gente está aqui para ajudar, mas tem que querer. A mesma coisa somos nós. Nós temos que querer sair. Se a pessoa não quiser sair, não desejar sair, não trabalhar para sair, você não vai sair daí. Não vai sair. Você tem que querer. Não existe um inimigo mais forte, mais poderoso do que nós mesmos. Nós, o nosso eu, é o primeiro inimigo contra os nossos propósitos e os nossos objetivos. Não desista. Existe uma frase que dizem por aí o seguinte: quem planeja mal já falhou no planejamento. Eu vou repetir. Quem planeja mal já falhou no planejamento. Então não desista. Não importa quantas vezes você ainda vai cair. Deus sabe, Deus conhece você. Não importa quantas vezes você cair, se levante. Quantas vezes alguém lhe bater, se levante. Quantas vezes alguém falar mal de você, se levante. Se levante. Deus tem um propósito na sua vida, eu tenho certeza disso. Se levante. Se erga. Eu sei que Deus quer fazer você brilhar. Se erga. É importante e Deus tem um propósito. Se erga. Se erga. Não se adapte a situações de humilhação. Humilhado, muita gente passa. Muita gente é humilhada. Mas tem pessoas que pegam a humilhação para si mesmo e vivem essa humilhação no dia a dia como se fosse algo comum, um karma, sei lá, não sei. Não é assim. Há um processo, há uma etapa, melhor dizendo, há fases. Tem fases que você vai ser humilhado, é normal. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, aquele processo de humilhação que você está passando, Deus tem um projeto de exaltar você. Agora, é importante no processo da humilhação seguir algumas diretrizes que eu vou falar aqui. Quais são? Primeira coisa, se você está sendo humilhado, tente aprender as lições no processo da humilhação. Quais são as lições que você está aprendendo? Segunda coisa, não fira ninguém, não fale o que não deva, para que quando você passar o processo, você fale com honra, com dignidade. Passei o processo, mas eu passei calado, sem ofender, sem ferir ninguém. Entendeu? Porque de repente você fala mal de alguém no processo da humilhação. Aí justamente esse alguém que você falou mal é a ferramenta que Deus vai usar para exaltar você. E agora? Como é que você vai chegar para a pessoa que você falou mal no processo na fase da humilhação, no processo da humilhação? Entendeu? Como é que você vai chegar para essa pessoa e te falar alguma coisa? Se você falou mal dela? Então não fale. Para você andar sempre de cabeça erguida. Para você sempre olhar nos olhos da pessoa. Não existe nada tão satisfatório quanto e digno também quanto você passar para o processo que todo mundo passa, mas você ficar na sua, você ter a sua posição. E alguém olhar e dizer, tá vendo fulano de tal, tá vendo Luciana, tá vendo Marcelo, Marcos, passou por isso, isso e isso, mas nunca falou mal de ninguém. Nunca culpou ninguém. Não faça isso. Passe, é só uma fase. Ninguém sofre a vida toda, é só uma fase. Eu tenho certeza que Deus vai levantar você, vai tirar você dessa fase e vai fazer milagres. Creia nisso. Não é porque eu estou falando, é porque existe um projeto. Se você crê em Deus, não importa se você é evangélico, se você não é, não importa. Os projetos de Deus não se limitam a quem é que não é evangélico, a feiticeiro, a quem não é macumbeiro, a católico. Não. Deus, ele é macro. Deus, ele é universal. Deus, ele é pleno. Entendeu? Ah, não, Deus só tem propósito na vida de evangélico. Deus só tem propósito na vida de católico. Não, Deus só tem propósito assim. Deus... Não. Todos os seres que estão debaixo dos céus estão debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus tem controle sobre todas as coisas, entenda isso. Deus tem controle sobre todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Todos são
como é que eu posso dizer? Todos são instrumentos que Deus pode utilizar. Todos, sem exceção. Deus tem pleno poder e controle sobre toda a terra. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há e todos que nela habitam. Então, não tem negócio de evangélico, de católico, não, 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 não. E eu não estou gravando essa live para beneficiar ou prejudicar. Não, 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 não. Eu estou falando com você que está aí com o ouvido aberto e eu estou dizendo para você, não se espante com as quedas que você tem tomado ou tem tido. Não se espante. Deus só levanta quem quer ser levantado. Se você quer ficar de pé, se você quer se levantar, Deus vai levantar você. Se você acredita que Deus tem poder de sarar a sua ferida, Deus vai sarar a sua ferida. Agora, é indispensável que você se entregue completamente a Ele. Se entregue a Ele. Creia que Ele tem poder para levantar você. Creia que Ele tem poder para satisfazer o desejo do seu coração. Creia que o sofrimento em nossas vidas é fase, vai passar. Nenhum sofrimento é eterno, vai passar. E Deus, que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Deus não começou, Ele vai terminar. Acredite, Ele não falha. Deus não falha. Eu vou repetir. Deus não falha. Eu cresci ouvindo que Deus tarda, mas não falha. Mas o Espírito de Deus me fez compreender. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e o pastor disse: não, Deus nem tarda e nem falha. Eu aprendi. Deus nem tarda e nem falha. Certo, meus queridos? Espero que essa live chegue até você que precisa. Deus te abençoe grandissimamente. Certo? Deus tem um projeto na sua vida. Não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você vai ter força para se levantar. Não desista. Se você falhar no planejamento, você já falhou em planejar. Então não desista. Planejou, prossiga. Arquitetou, prossiga. Anote o que eu vou dizer. Quem não tem competência para viver o processo não vai alcançar o objetivo. Quem não tem competência para viver o processo não alcança o objetivo. Quem não tem competência para viver o processo não vai alcançar o objetivo. Viva o processo, aprenda as lições e você vai alcançar seu objetivo. Fique todos com Deus. Deus vos abençoe. Deus vos proteja. Gostaria eu que essa live atingisse todo o Brasil e todo o mundo. E que a minha voz pudesse chegar em cada rua do Brasil, em cada ruela, em cada conjunto, em cada loteamento, em cada povoado, em cada cidade, em cada município, em cada estado. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um. Que a proteção de Deus esteja sobre cada um. Deus em Cristo vos abençoe.